Olá, voltando para a leitura, faz dias que eu não leio, me enferrujei. Página 71, trecho de número 15. Em vez de eliminar o cheiro em tecidos sujos, ele tornou-se um perfumador de ar usado como toque final depois que as coisas já estão limpas. Quando os pesquisadores voltaram às casas dos consumidores, depois de os novos comerciais irem ao ar e os frascos reprojetados serem distribuídos, descobriram que algumas donas de casa no mercado de teste tinham começado a esperar, ansiar pelo cheiro de Febreze. Uma mulher disse que quando seu frasco acabava, ela espirrava perfume diluído na roupa lavada. Agora, se eu não sentir um cheiro bom no final, não parece realmente limpo, disse a eles. O guarda florestal com o problema dos gambás, a guarda, né? Era uma mulher. A guarda florestal com o problema dos gambás nos colocou na direção errada, Stimson me disse. Nos fez pensar que o Febreze teria sucesso oferecendo uma solução para um problema. Mas quem quer admitir que sua própria casa fede? Estávamos encarando a questão toda do jeito errado. Ninguém anseia pela ausência de odores. Por outro lado, muitas pessoas anseiam por um cheiro bom depois que passaram 30 minutos limpando. O relançamento do Febreze aconteceu no verão de 98. Dentro de 2 meses, as vendas duplicaram. Dentro de um ano, os consumidores tinham gasto mais de 230 milhões de dólares no produto. Desde então, o Febreze gerou dezenas de subprodutos perfumadores de ar, velas, sabões para roupa e sprays de cozinha, que ao todo agora são responsáveis por vendas de mais de $1 bilhão ao ano. Por fim, a P&G começou a mencionar para os consumidores que, além de ter um cheiro bom, o Febreze também pode eliminar odores. Stimson foi promovido e sua equipe recebeu seu bônus. A fórmula tinha funcionado. Eles haviam encontrado deixas simples e óbvias. Tinham definido claramente a recompensa. Mas foi só depois de eles criarem uma sensação de anseio, o desejo de fazer com que tudo fique com um cheiro tão bom quanto a aparência, que o Febreze se tornou um sucesso. Quanto à aparência, não entendi, vou ler de novo. Mas foi só depois de eles criarem uma sensação de anseio, o desejo de fazer com que tudo fique com um cheiro tão bom quanto a aparência, que o Febreze se tornou um sucesso. Entendi agora. Esse anseio é uma parte essencial da fórmula para a criação de novos hábitos que Claude Hopkins, o publicitário da Pepsodent, jamais reconheceu. Em seus últimos anos de vida, Hopkins passou a dar palestras. Suas conferências sobre as leis da publicidade científica atraíram milhares de pessoas. Nos palcos, ele muitas vezes se comparava a Thomas Edison e George Washington e urdia audaciosas previsões para o futuro. Os automóveis voadores apareciam com destaque. Até hoje não tem, porém jamais mencionou o anseio ou as raízes neurológicas do loop do hábito. Afinal, ainda se passariam 70 anos antes que os cientistas do MIT e Wolfram Schultz realizassem seus experimentos. Então, como Hopkins conseguiu criar um hábito tão poderoso de escovação de dentes sem o benefício dessas descobertas? Bem, o fato é que, na verdade, ele se apoiou nos princípios que acabariam sendo descobertos
no MIT e no laboratório de Schultz, mesmo que ninguém soubesse disso na época. As experiências de Hopkins com a Pepsodent não foram tão simples quanto ele narra em suas memórias. Embora tenha se vangloriado de que descobriu na película dental uma deixa incrível e se gabado de ser o primeiro a oferecer aos consumidores a clara recompensa de dentes bonitos, na verdade Hopkins não foi o criador dessa tática. Nem de longe. Pensemos, por exemplo, em alguns dos anúncios de outros cremes dentais que já apinhavam as revistas e os jornais, mesmo antes que Hopkins soubesse que a Pepsodent existia. Os ingredientes desta preparação são especialmente projetados para evitar que depósitos de tártaro se acumulem em volta da base dos dentes, dizia um anúncio do Dr. Schiffelds. Creme dentifrice. Não sei se é isso, mas é isso que está escrito aqui. Um produto anterior à Pepsodent. Limpe essa camada de sujeira. Seu esmalte branco está apenas escondido por uma camada de película, dizia um anúncio que surgiu enquanto Hopkins estava folheando seus livros didáticos de odontologia. O creme dental Sanitol restaura rapidamente a brancura original, removendo a película. O charme de um sorriso encantador depende da beleza dos seus dentes, proclamava um terceiro anúncio. Dentes lindos, lisos, como cetim, muitas vezes são o segredo da atração de uma menina bonita. Use o creme dental SS White. Dezenas de outros publicitários já tinham usado a mesma linguagem que a Pepsodent anos antes de Hopkins entrar em campo. Todos os seus anúncios tinham prometido remover a película dental e oferecido belos dentes brancos como recompensa. Nenhum deles tinha funcionado, mas depois que Hopkins lançou sua campanha, as vendas de Pepsodent foram às alturas. Por que a Pepsodent era diferente? Boa pergunta. Porque o sucesso de Hopkins foi movido pelos mesmos fatores que fizeram o macaco Júlio puxar a alavanca e as donas de casa borrifarem febris nas camas recém-arrumadas. A Pepsodent criou um anseio. Hopkins não gasta nenhum espaço em sua autobiografia discutindo os ingredientes da Pepsodent, mas a receita listada no pedido de patente do creme dental e os registros da empresa revelam algo interessante. Diferente de outras pastas da época, a Pepsodent continha ácido cítrico, bem como doses de óleo de hortelã e outras substâncias químicas. O inventor da Pepsodent usou esses ingredientes para fazer com que a pasta tivesse um sabor refrescante, mas eles também surtiram outro efeito imprevisto. São substâncias irritantes que criam uma sensação gelada e ardia na língua e gengiva. Depois que a Pepsodent começou a dominar o mercado, pesquisadores de empresas concorrentes quebraram a cabeça para entender por quê. O que descobriram foi que os consumidores diziam que se esquecessem de usar a Pepsodent, percebiam seu descuido, pois sentiam falta daquela sensação gelada e ardida na boca. Eles ansiavam por essa leve irritação. Se isso não tivesse presente, não sentiam que suas bocas estavam limpas. Hopkins não estava vendendo dentes bonitos, estava vendendo uma sensação. Uma vez que as pessoas passaram a ansiar por esse ardidinho gelado. Uma vez que passaram a associar isso à limpeza, escovar os dentes tornou-se um hábito. Quando outras empresas descobriram o que Hopkins realmente estava vendendo, passaram a imitá-lo. Dentro de poucas décadas, quase todas as pastas de dentes continham os óleos e produtos químicos que faziam as gengivas arderem.
Em pouco tempo, a Pepsodent começou a ser superada em vendas. Mesmo hoje, quase todo creme dental contém aditivos com a única função de fazer a sua boca arder depois que você escova os dentes. O consumidor precisava de algum tipo de sinal de que um produto está funcionando, me disse Tracy Sinclair, gerente de marca dos cremes dentais Oral-B e Crest Kids. Podemos fazer um creme dental com sabor de quase tudo, framboesa, chá verde, e contanto que tenha uma sensação gelada e ardida. As pessoas sentem que sua boca está limpa. A sensação ardida não faz o creme dental funcionar melhor. Só convence as pessoas de que está cumprindo a sua função. Qualquer pessoa que usa uma fórmula básica para criar seus próprios hábitos, qualquer pessoa pode usar essa fórmula para criar os seus próprios hábitos, uma afirmação. Quer fazer mais exercícios? Escolha uma deixa como ir para a academia assim que acorda e uma recompensa como smoothie depois de cada sessão. Smoothie, se eu não me engano, é aquele café da manhã que é com aveia, fruta e iogurte natural que deixa na geladeira uma noite inteira. E uma colher de mel. Vou tentar fazer. Coisa das gringas. Depois de cada sessão. Então, pense nesse smoothie ou na injeção de endorfina que você vai sentir. Permita-se desfrutar antecipação. Desculpe. Então, pense nesse. Permita-se desfrutar antecipadamente da recompensa. Por fim, esse anseio vai acabar fazendo com que seja mais fácil entrar na academia todo dia. Quer criar um novo hábito alimentar? Quando pesquisadores vinculados na National Weight Control, Registro Nacional de Controle de Peso, um projeto envolvendo mais de 6.000 pessoas que perderam mais de 13 quilos, estudaram os hábitos de pessoas que tiveram êxito em suas dietas. Descobriram que 78% delas tomavam café da manhã diariamente, uma refeição cuja deixa é um momento do dia. Mas a maioria dessas pessoas também tinham em mente uma recompensa específica para se manter na dieta. Um biquíni que queriam usar, um orgulho que sentiam ao subir na balança todo dia, algo que elas escolhessem com muito cuidado e realmente queriam. Focavam no anseio por essa recompensa. Quando as tentações surgiam, cultivavam o anseio até virar uma pequena obsessão, e seus anseios por recompensa, como descobriram os pesquisadores, suplantavam a tentação de largar a dieta. O anseio punha o loop do hábito em movimento. Para as empresas entenderem a ciência dos anseios, é algo revolucionário. Há dezenas de rituais diários que deveríamos realizar todos os dias e que nunca se tornam hábitos. Cansei. Para empresas entender revolucionar todos os dias que nunca se tornam hábitos. Deveríamos ficar atentos à ingestão de sal e beber mais água. Deveríamos comer mais verduras e legumes e menos gordura. Deveríamos tomar vitaminas e passar filtro solar. Os fatos não poderiam ser mais claros nesse último ponto. Aplicar um pouco de filtro solar no rosto toda manhã reduz significativamente o risco de câncer de pele. No entanto, embora todo mundo escove os dentes, menos de 10% dos americanos passam filtro solar todos os dias. Por quê? Porque não existe um anseio que tenha feito do filtro solar um hábito diário. Algumas empresas estão tentando solucionar isso dando aos filtros solares uma sensação ardida ou algo que indique às pessoas que elas passaram o produto na pele. Espera-se que isso vá deflagrar uma expectativa, assim como o anseio pela sensação ardida na boca nos lembra de escovar os dentes. Empresas já utilizaram táticas semelhantes em centenas de outros produtos
Eu acho que se eles colocassem algum cheirinho gostoso, como se a pessoa estivesse passando um perfume, seria melhor. A espuma é uma enorme recompensa, disse Sinclair, a gerente de marca. O shampoo não precisa fazer espuma, mas acrescentamos substâncias espumantes porque as pessoas esperam isso toda vez que lavam o cabelo. Com o sabão em pó é a mesma coisa. A pasta de dente, agora toda empresa acrescenta láuril, éter sulfato de sódio para fazer o creme dental espumar mais. Isso não beneficia em nada a limpeza, mas as pessoas se sentem melhor quando tem um monte de espuma na boca. Uma vez que o cliente começa a criar uma expectativa por essa espuma, o hábito começa a crescer. São os anseios que impulsionam os hábitos e descobrir como criar um anseio torna mais fácil criar um novo hábito. Isso é tão verdade hoje quanto era quase um século atrás. Toda noite, milhões de pessoas escovam os dentes para ter uma sensação ardida na boca. Toda manhã, milhões calçam sapatos de corrida para receber uma injeção de endorfina pela qual aprenderam a ansiar. E quando voltaram para casa, depois de limpar a cozinha ou arrumar o quarto, alguns deles borrifam um pouco de febrize. Vou parar por aqui. E na próxima leitura a gente começa a parte 3, na verdade está demarcada aqui, a página 77, a regra de ouro da mudança de hábito. Fica para próximo vídeo. Até mais!